Olá, meus queridos companheiros, boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Muito Prazer, através do canal Renovando Consciências, em que nós estudamos a vida espiritual e a vida material, a ótica da doutrina espírita. Na semana passada começamos a ver sobre influências espirituais no lar. E hoje a gente vai ver a segunda parte dessa nossa discussão. Vamos, então, fazer a nossa prece para iniciar as nossas conversas de hoje. Senhor das nossas vidas, ilumina os nossos melhores propósitos para que o conhecimento espírita, as verdades espirituais que tu nos oferece, sejam instrumentos suficientes para o disciplinar dos nossos corações, para a transformação das nossas vidas e uma efetiva mudança do rumo das nossas existências. Rogamos assim que tu nos protejas, que tu nos abençoes e que guardes as nossas vidas sob a tua bênção e a tua infinita paz. Hoje, dando continuidade para as nossas conversas da semana passada, nós vamos retomar do ponto em que nós paramos. Uma boa noite para todos que estão aqui conosco hoje, os queridos companheiros que já estão desde cedo aqui na nossa live, Nice Bucher, que também atua junto comigo na Casa Espírita, no Centro Espírita Recanto da Prece, aqui em Curitiba. Marli Veiga, boa noite para você. Heitor Barreiros, de Belém do Pará, boa noite para você. Meu queridíssimo Marcondes Moreira, de Recife, em Pernambuco. Magda Ferrari, boa noite para você. Boa noite, Nica Lima. Meu Deus, está todo mundo aqui hoje. Boa noite, minha queridíssima irmã, Beth Teles, de Uberlândia, Minas Gerais. Margarete Cruz, de Campinas, boa noite para você, Margarete. Sângela Miranda, boa noite. Boa noite para Kátia Catalani. Meu Deus, seja muito bem-vinda. Meu queridíssimo Paulo Wittergeli. Boa noite para você, Paulo. Minha irmã Fátima Rabelo. Muito obrigado pelas respostas, Fátima. Boa noite, Adriana Maria. Boa noite para você. Olga Wilde, boa noite para você. Boa noite, Regina Célia Balheiro. Hoje a live vai ser só de boa noite. E, meu Deus, Maria Márcia, que está lá na Itália, na hora de dormir, de touca, assistindo a nossa live junto com Cidinha Mota, de Votuporanga, São Paulo, que está aqui conosco nessa noite. Muito bem. Nós, então, na semana passada, estávamos falando sobre as influências que nós experimentamos durante a existência e que podem influenciar nos nossos lares. E nunca será demais relembrar que são 6 os fatores de influência que nós experimentamos. O primeiro deles, a família, que nos interfere. O segundo deles, a sociedade, que também dita as suas normas sobre nós. E o terceiro elemento, também material, que dita regras sobre nós próprios, é o nosso próprio corpo, porque quando estamos encarnados, as pressões químicas, hormonais, materiais, também exercem influência sobre o nosso procedimento. Então, nós temos 3 influências materiais: a família, a sociedade e o corpo. 3 elementos que interferem materialmente. E temos 3 influências espirituais. Falando de família, vamos falar de espíritos benfeitores. Falando de sociedade, vamos falar de espíritos obsessores. E falando do corpo, ou seja, conosco mesmo, vamos falar do nosso próprio passado. A fusão dessas 6 fontes de influência, corpo, família, sociedade, mentores, obsessores e o próprio passado, é que se juntam com o nosso próprio livre-arbítrio e oferecem para nós
a capacidade efetiva de nós nos comportarmos na existência. Meu passado é uma porta entreaberta que eu trago dentro de mim e que, às vezes, do meu inconsciente vem para o consciente determinados comportamentos armazenados no ontem e que aparecem no meu presente. Eu sou, na verdade, Renato. Eu sou, na verdade, resultado de todas essas somas desses vários fatores que vão produzir o resultado final. Então, o produto desses vários fatores sou eu, quando o meu livre-arbítrio ouve esses 6 elementos de influência e define para onde é que nós devemos apontar a nossa bússola. No fim, é o livre-arbítrio do homem, não é? Que vai apontar isso. Mas o que a gente tem de grave dentro desse processo, Mavi? O que a gente tem de grave dentro disso? Boa noite, Magali. Boa noite, Elizabeth Cordeiro. Muito bom, muito bom. O que a gente tem de grave de tudo isso? É que nós somos o indivíduo. Eu tenho uma família, uma influência social, uma história do meu próprio corpo, tenho os meus obsessores, os meus mentores e o meu próprio passado. Eu sou um indivíduo. E eu me caso com outra pessoa que é outro indivíduo, que veio de outra família, de outra sociedade, às vezes de outro país, que tem uma outra cabeça, outra forma de ver a vida. Possui um outro número de obsessores, um outro elenco de espíritos benfeitores. E, por conta de tudo isso, uma influência final. Olha aqui a Cidinha Mota trazendo para nós. As influências são, materialmente, família, sociedade e corpo, espiritualmente, benfeitores, obsessores e o próprio passado. Eu somo essas 6 com a 7ª, que é o meu livre-arbítrio, e aí sai o que eu sou. Então, eu sou o resultado dessa mistura desses fatores todos de influência sobre nós. Só que eu sou uma pessoa e o meu cônjuge é outra pessoa. Eu sou um indivíduo e ele é outro indivíduo. Então, esses 2 indivíduos diferentes, eles têm que se juntar, conviver. E aí é que a gente enfrenta muitas dificuldades dentro do casamento. De onde vêm essas influências? Vem do fato de sermos pessoas distintas. Eu não sou igual à minha esposa, eu não sou igual ao meu cônjuge. Ela não é igual a mim, então nós somos pessoas diferentes. Nós funcionamos de maneira diferente. Nós funcionamos de maneira distinta. E é essa capacidade de entender que nós somos pessoas diferentes que faz todo sentido, que vai fazer com que a gente consiga ter melhores respostas para os desafios que a vida nos oferece. Sabe, nas nossas existências, no curso das nossas vidas, vamos ter muitos desafios quando a gente decide viver a 2, muitos desafios. E nós devemos estar preparados para entender que a pessoa que divide conosco a existência, ela vem de uma história diferente da minha. Eu quero que ela pense pela minha cabeça. Eu quero que ela veja a vida pelos meus olhos. Ela não vê. Ela teve outra educação. Às vezes a gente casa com uma pessoa que teve uma família mais abastada, que teve mais dinheiro. Então a pessoa vem com mais naturalidade comprar um produto mais caro e a gente que você comprou isso? Isso é caro. Eu achei que pudesse. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, a relação com o dinheiro é diferente. A relação com o afeto é diferente. Às vezes a gente quer... eu queria tanto que o meu cônjuge, meu marido, minha esposa, fosse uma pessoa doce, amável, carinhosa, romântica. Não é. Não é. Puxa vida, não é. Mas ele não é porque, de repente, ele nunca recebeu. Porque ele nunca teve. E a gente quer que a pessoa entregue algo que ela nunca teve. Às vezes, o nosso cônjuge, ele vem de uma família faminta de afeto. Uma família que passou muita fome de afeto.
em que as pessoas não se tocavam, não se abraçavam, não se elogiavam, não se declaravam, não se diziam amar umas às outras, não demonstravam efetivamente a preocupação, em que as pessoas estavam cada uma a seu turno procurando suas próprias vidas. Então, os nossos cônjuges podem ter vivido em ambientes inóspitos do ponto de vista afetivo, e a gente quer que a pessoa entregue uma coisa que ela nem sabe que existe. Ela nem sabe que pode elogiar. Ela nem sabe que ela pode ser carinhosa. Ela nem sabe. Ela nunca recebeu. Ela nunca teve essa oportunidade. E isso, às vezes, é motivo de muita dor. Então, nessa relação do casal, antes que os filhos venham, é muito importante que o casal se ajuste entre eles mesmos. Nós temos uma obra em doutrina espírita que é uma obra assim até pouco manuseada pelo movimento espírita. É uma obra de Rodolfo Caligares, chama-se A Vida em Família. É uma obra até extensa, ela tem 40 capítulos, é uma obra enorme, é uma obra que tem muitas informações. Então, o que acontece conosco nessa hora? A gente, quando se aproxima das pessoas, quando vê que, de repente, nós estamos envolvidos com alguém da nossa convivência, essa pessoa pode ter um outro conjunto de virtudes, de defeitos, e a gente precisa aprender a entender que o outro é diferente de nós. O outro é diferente. Senão a gente vai sofrer muito. Nós vamos criar expectativas que o outro não possa dar. E nessa obra do Rodolfo Caligari, chamada A Vida em Família, ele faz 40 capítulos e ele separa esses 40 capítulos em 20 e 20. São 20 capítulos só de vida conjugal e 20 capítulos de pais em relação aos filhos. Não é uma obra robusta do ponto de vista espírita, ela não amarra com princípios doutrinários, ela não trata princípios espíritas, ela não cita a obra de Kardec, ela não cita nada. Ela é quase uma obra de autoajuda, sabe? Porque ela não tem uma dimensão espiritual assim bem trabalhada, como, por exemplo, Encontro Marcado, de Emmanuel, que trata dos encontros marcados em família, como, por exemplo, Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, que trata das questões familiares sob a ótica da doutrina espírita. Não, ela não trata dessa forma. É uma maneira de enxergar a vida de forma muito até indiferente com relação ao espírito. Mas ela é muito rica nas relações familiares. É uma obra interessante. A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. E nesses 20 capítulos que ele trabalha a questão conjugal, ele fala muito sobre essa necessidade de entendimento dos cônjuges, que a gente procure entender que o outro tem o direito de ser diferente de nós e que ele pode, por ter tido uma outra educação, trazer um outro elenco de virtudes, um outro elenco de conceitos melhores ou piores do que os nossos, fazendo com que, às vezes, a vida em família se torne uma vida um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. É aí que entra o conhecimento espírita, para entender que essas diferenças que a gente traz de educação, um tem uma educação de uma forma e o outro tem uma educação de outra forma, que quando esses indivíduos se juntam, pode não ser uma convivência plenamente feliz. A gente pode se desentender. A gente pode, Graça, experimentar decepções profundas com aquele que a gente escolheu, porque nós criamos uma expectativa em cima do outro que ele não tem condição de corresponder.
eu caso com uma pessoa que de repente ela existe só na minha cabeça. Pessoa com quem a gente casa existe na cabeça da gente, mas não é aquela que a gente casou, porque eu fico esperando que ele funcione, que ele tenha a capacidade de reagir de uma forma que ele não vai fazer. Então a gente entra num processo de sofrimento. No livro Plenitude, quando Joana de Ângeles trata a questão do sofrimento, ela fala muito disso, das expectativas que a gente cria e do sofrimento que isso gera para todos nós. Então a gente entra num quadro de frustração, entra num quadro de entristecimento, de decepção, porque a gente diz, puxa, eu não queria que ele fizesse isso, ou eu não queria que ela fizesse isso, que ela agisse assim, ou que ela deixasse de agir assim. Como me dói isso. E a doutrina espírita nos ilumina a discussão sobre esse assunto, nos dizendo que quando a gente cai em um estado de tristeza, nós acionamos mecanismos dentro do nosso eu que fazem com que determinadas experiências que estão armazenadas na nossa consciência, elas surjam. E aí a gente vai começar a evocar histórias tristes. Vou dizer assim, eu me lembro da minha mãe. Minha mãe passava pela mesma coisa com meu pai. Porque meu pai também. Aí a gente começa a entrar em sintonia com as lembranças negativas, com as experiências ruins que a vida nos deu. É verdade. Eu lembro da minha vizinha que passou por isso, minha mãe passou por isso também. Puxa, eu lembro da minha irmã que também passou por isso. Jornal eu li semana passada. Meu Deus, como a gente sofre por conta disso. E a Marli vem nos trazer a seguinte contribuição. Ontem eu falei isso para o meu filho e para a nora do outro filho. Cada um dá o que tem. Temos que diminuir nossas expectativas em relação ao comportamento dos nossos cônjuges. Hoje já consigo. Mas é um amadurecimento, Marli. É um amadurecimento. A gente aprende a lidar com o outro que conosco convive. Mas a gente precisa de um tempo para se ajustar nessa nova realidade. Então, quando a gente cai nesse estado de tristeza, de melancolia, pelo fato de que nós não encontramos a correspondência daquilo que a gente busca, a gente mergulha num estado de amargor. Esse nosso estado de amargor, esse nosso momento de tristeza, vai acionar os mecanismos da mente daquilo negativo que tem armazenado conscientemente ou inconscientemente no fundo da nossa mente. Histórias da nossa infância, histórias que a gente leu, notícias que nos trouxeram e que nos deprimiram quando a gente ouve. Mas é importante lembrar que a gente traz experiências de outras existências. E a Ira Maia fala o seguinte: bem assim mesmo, já passei por isso e sofre mesmo por isso. Estudo bastante espiritismo, entrei em uma depressão horrível. A gente tem uma expectativa, ela não se concretiza e a gente se frustra e a relação adoece, tá, Ira Maia? A relação adoece, porque a gente quer dar um troco pelo fato do outro não nos entregar aquilo que eu queria que ele me desse, mas ele nunca disse que ele ia dar. Nós é que criamos nossa relação, vou casar com ele, ele vai fazer isso para mim. Mas, talvez ele nunca tenha prometido que ia fazer. Ele nunca disse, mas a gente achou que ele fosse fazer. E aí é que entra esses processos. Aqui nós temos a Ana Clébia contando para nós que já passou por isso com traumas de bebida do meu pai. Crio expectativas de que meu pai seja a pessoa que vai me proteger. Meu pai não é a pessoa que me protege. Na verdade, eu que tenho que proteger meu pai.
porque sou eu que tenho que sair para juntar bêbado, trazer pela rua. Ana Clébia, existem duas tendências nessa questão da bebida. É uma coisa assim meio estranha, meio esquisita, mas o que é comum de acontecer? Ou a gente desenvolve uma aversão pela bebida, odeio isso, odeio, não gosto do cheiro. Quando eu vejo uma pessoa bêbada, me irrita, porque evoca lembranças, eu não quero repetir isso. E por incrível que pareça, tem um movimento contrário, em que a pessoa diz: eu sou igual ao meu pai, eu não presto, eu bebo, eu dou trabalho para os outros. E aí eu me jogo nos braços da bebida também. Do ponto de vista do materialismo, ele vai dizer que existe um determinismo biológico por conta da genética e o fato de que a pessoa que bebia tinha uma predisposição genética e por isso que o filho bebe. Pode até ter uma predisposição genética, mas biologia não é ciência exata não, tá? Do tipo, se meu pai bebe, eu com certeza vou beber. Não, não existe. Pode sim e pode não. E pode até acontecer de você ter algum tipo de gene que traga alguma predisposição, mas ela sempre, as questões biológicas, trabalham no campo da probabilidade. Se minha mãe teve câncer de útero, não quer dizer que a minha irmã vai ter câncer de útero. Existe a probabilidade de ter. Se meus pais desencarnaram de acidente cardiovascular, pode ser que eu desencarne, eu tenho probabilidade, mas não determina. Não existe determinismo biológico na genética, porque são múltiplos fatores que interagem para que a gente tenha um diagnóstico final. Então, essa ideia de que a pessoa que teve pais alcoólatras obrigatoriamente será alcoólatra, ela não é verdadeira. Como também não é verdade que as pessoas que tiveram pais alcoólatras não serão. Não. Tem algumas que são, por incrível que isso possa parecer. Há pessoas que, mesmo tendo uma história horrível de alcoolismo na vida, na sua família, caem nas mesmas malhas. Então, o que a gente tem de leitura sobre isso? A gente percebe, a Cidinha está até lembrando aqui que isso aí é o que trata a epigenética, né? Que é exatamente esse ramo do estudo do comportamento humano e as influências genéticas que são sempre no campo da probabilidade. Bom, mas o que a gente tem para somar sobre essa discussão com o conhecimento espírita? O que se soma é que a gente se decepciona, a gente se entristece, cria uma expectativa que não se concretiza, eu me decepciono, e quando eu me percebo, eu estou dentro de um quadro mental de negativismo, de rejeição da realidade, que pode, eu disse pode, Denise, pode deflagrar um processo de perturbação espiritual. Na medida em que eu crio uma expectativa com o meu cônjuge, essa expectativa não se concretiza, e eu entro num quadro de amargor, de decepção, de inaceitação do outro, eu posso cair num quadro obsessivo. O quadro obsessivo, ele, na verdade, vai movimentar as nossas energias, fazendo com que a gente se sinta desconfortável onde nós estamos. E aqui eu quero resgatar um raciocínio que eu fiz outro dia aqui conosco, mas eu vou repetir porque a gente, quando fica velho, se repete mesmo. Eu vou contar de novo. É que nós temos muita tendência, o Paulo lembrando aqui do Barbedo e a Severina, no livro Tragédia de Santa Maria, aonde eles se aproximam por um interesse puramente sexual, ele rico e bem mais velho, ela mais jovem, ele então se aproxima dela e ela destrói a vida dele, ela destrói a vida dele. A gente vai ver amanhã detalhes disso que eu não vou me antecipar. Mas o que é interessante a gente perceber nessa parte da perturbação espiritual que acontece, e até me repetindo em relação àquilo que a gente já comentou em outras lives, o que ocorre
é que nós, muitas vezes, recebemos uma trombada da vida, nós temos uma situação desse tipo, que nos agride, que nos dói, que nos machuca, e quando a gente se percebe, nós estamos dentro de um quadro envolvido por uma equipe de entidades obsessoras que se vincularam à nossa mente. Essas entidades obsessoras, já conversamos sobre isso várias vezes, mas elas são de duas naturezas. Elas podem ser odiosas ou não odiosas. Nem todo obsessor nos odeia. Existe a situação bastante comum dos obsessores que se aproximam de nós por se sentirem afins com o nosso sentimento. Então, nós estamos tristes, ele também. Nós nos sentimos traídos, ele também. Nós nos sentimos sozinhos, ele também. Então, essas entidades possuem um pensamento, um sentimento, uma emoção parecida com a nossa e, de repente, essas entidades se acoplam à nossa mente e, por pensarem igual a nós, cria-se um processo obsessivo relacionado com os aspectos da afinidade. Almas afins que se encontram e que, por conta disso, se enredam e se vinculam e se destroem. Isso é no fenômeno da obsessão por afinidade, mas tem obsessão que é por ódio mesmo, o cara quer destruir por ódio. E o que eu quero destacar, que eu já tinha comentado antes, mas quero falar de novo, é um pensamento apresentado por Dona Ivone do Amaral Pereira na obra Recordações da Mediunidade. Ela diz o seguinte, que nós temos uma tendência de achar que se uma pessoa bebe, é porque ela tem um obsessor que a faz beber. Se uma pessoa se droga, é porque tem um obsessor que faz ela se drogar. Se tem uma pessoa que é violenta e que agride os outros, é porque tem um obsessor que faz ela agredir. O que Dona Ivone conta nessa obra? Ela diz o seguinte, que nem sempre o obsessor está perturbando a pessoa para ela fazer aquilo que a obsessão está fazendo ela realizar. Ou seja, o obsessor pode não estar fazendo ela beber, o obsessor pode estar fazendo ela não se drogar. E o obsessor está fazendo o quê? O obsessor está fazendo simplesmente com que a pessoa saia do eixo, desequilibrar a pessoa. Então, eu tenho um indivíduo e ele tem um determinado padrão. E aí, olha, você vai ficar equilibrado aqui. Então, ele se equilibra, esse indivíduo, ele se equilibra numa determinada situação. Aqui tem um equilíbrio muito frágil. Nem consegue, coitado. Ele tenta ficar equilibrado, mas ele não consegue. Ele tenta ficar aqui, mas o equilíbrio dele é muito frágil. Mas ele tenta. O obsessor só desequilibra a pessoa. Ele não leva para beber. Ele só diz assim, tua mulher realmente não presta, hein? Teu marido mesmo não presta, hein? Ele sopra as sugestões. Ô, Laísa, seja bem-vinda, minha filha. Seja bem-vinda. Ele sopra as sugestões que nos desequilibram. Uma vez, Adriane Bacarin, seja muito bem-vinda. Uma vez que, de repente, nós vivemos uma história em que o obsessor nos desequilibrou, eu vou procurar um objeto de obsessão que é meu. Um objeto de obsessão que é meu. Não foi ele que me levou para beber. Ele só me desequilibrou. E quando ele me desequilibrou, ele quer saber, eu vou beber. A vontade de beber é minha, não é o obsessor que dá. O obsessor só me tira do eixo. Tirando do eixo, ele diz, pronto, saiu, deixa agora e vai beber. Ele só quer tirar você do seu equilíbrio, porque o desejo do álcool lhe pertence. Quando você sai da sua sintonia, você automaticamente procura essa prática, essa conduta do ponto de vista de comportamento. Então, nas relações do ponto de vista das influências espirituais, nós vamos perceber claramente que quando a gente entra num processo de entristecimento com as nossas relações, nós podemos enfrentar um processo de perturbação espiritual.
às vezes não chega a ser nenhum fenômeno assim diretamente obsessivo. Pode ser um fenômeno simplesmente que seja um assédio, uma perturbação, uma armadilha que possa estar sendo montada e que a gente às vezes cai ou não cai. Mas não dá para a gente imaginar que a gente vai viver uma existência junto de outra pessoa sem que a gente não tenha encontrado momentos em que essa pessoa não corresponda às nossas expectativas, porque nós não somos perfeitos, o outro também não é. E quando você junta duas pessoas imperfeitas, é lógico que existe frustração de parte a parte. O grande foco aqui é a gente procurar trabalhar as nossas frustrações para que elas não se avolumem e para que elas não conspirem contra a harmonia da própria relação. Então, chegou aqui aniversariante de ontem, eu não sei, não vi Clau Hagel chegar, mas se chegou, feliz aniversário. Oh, chegou sim. Feliz aniversário por ontem, Clau Hagel. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Aí, qual é a solução que a gente tem para isso? Nós temos alguns instrumentos para tentar resolver essas questões. Nós temos um primeiro ponto, que é o ponto preventivo de tudo isso. Não crie expectativas de que o seu parceiro é perfeito. Não crie. Você vai sofrer. Não crie a expectativa de que você está entrando numa relação em que você só vai encontrar cumplicidade. Não crie a expectativa de que a pessoa com quem você está casando é perfeita. Ela não é. Ela tem defeitos. E você também tem. Da mesma forma que ela incomoda você, porque ela teve uma outra criação, uma outra maneira de funcionar, um outro volume de televisão para ouvir. Às vezes um gosta de ouvir a televisão bem baixinho e o outro gosta de ouvir bem alto. A gente tem também incômodo para o outro. Da mesma forma que ele me incomoda, eu me incomodo também. Nós temos isso de maneira muito clara. Se a maneira do outro ser é diferente da minha, a minha também é diferente da dele. Então a gente, num primeiro movimento que tem que fazer, antes de nós entrarmos na relação, é nós dizermos para nós mesmos: eu não posso criar a expectativa de que a pessoa que eu estou casando é perfeita. Eu preciso ter contato com as partes negativas que a pessoa tem. Hoje, com a convivência assim muito ligeira que as pessoas têm e logo elas se casam, fica até um pouco mais difícil de você conhecer os aspectos negativos que a pessoa possui. Até comentamos na semana passada que a forma como nós tratamos os nossos pais é a boa medida de quem é o cônjuge com quem você está casando. Mas é muito importante que durante o período anterior ao próprio casamento, você não crie essa expectativa para não sofrer, para não criar frustrações de dizer: nossa, mas que loucura, como é que pode um negócio desse? Olha o que ele fez, olha o que ela fez, como uma pessoa pode ser assim, olha o que ele fez comigo. Olha... Então a gente não vai criar essas expectativas, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente precisa cuidar antes mesmo de casar é uma estratégia que a gente precisa estabelecer e que ajuda muito a manter a relação. É fazer um balanço sistemático de tudo que nos incomoda. Principalmente na fase que a gente está se conhecendo, namoro, noivado, é você dizer: olha, eu fiquei muito chateado com o que você fez, eu não queria que você fizesse isso. Me incomoda quando você faz tal coisa. Porque às vezes a gente não fala. E como a gente não fala, as coisas vão passando. Meu pai e minha mãe, por exemplo, tiveram uma situação desse tipo. Meu pai era motorista de praça, motorista de táxi, e minha mãe era professora. E logo que meus pais se casaram, logo, tinham acabado de se casar, minha mãe fez um frango para o almoço e meu pai não chegou na hora para almoçar. Ele esperou, 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 esperou.
E meu pai não chegava. Até que ele veio na porta de casa e disse para ela o seguinte: não me espera mais, que está tendo muita corrida, eu não vou poder chegar agora. Almoça, que depois eu como. E aí minha mãe sentou para almoçar e disse: agora, vou comer esse frango. Qual será a parte do frango que ele gosta? Ela não sabia. Ela disse: bem, como eu gosto de coxa, eu vou deixar a coxa para ele e vou comer o peito que eu não gosto. Minha mãe comeu forçado o peito do frango que ela odeia. E meu pai, quando chegou, encontrou só as coxas do frango, que ele odeia, que meu pai adora o peito do frango. Meu pai olhou a coxa e comeu, triste. Eles passaram anos comendo trocado. Sentavam na mesa e um comia a parte do outro com medo de não dar para o outro aquilo que o outro precisava comer. Até que eles descobriram que eles estavam comendo trocado, que eles estavam comendo, na verdade, parte do frango que era do outro. Então, o diálogo ajuda muito nisso, para que a gente não experimente essas frustrações. Então, nossa vida, na verdade, nossas histórias de vida, elas precisam ser trabalhadas desde o começo. Então, o ideal, antes de casar, que a gente já converse, que a gente já se organize, que a gente vá avaliando a relação. Olha, isso aqui eu não acho legal. Quando você faz isso, me incomoda. E aí você vai disciplinando o outro para saber se ele é capaz ou não de se organizar dentro do ambiente onde você está se movimentando. Então, essas são as medidas preventivas. Primeiro, não criar as expectativas que o outro seja perfeito. E segundo, negociar com ele sempre que for possível fazer. Assim, mensalmente, o namoro para e a gente conversa, avalia. Quando o casal já está com o seu casamento estabelecido, é um pouco mais complicado, né? Porque a gente não tem mais como se desembaraçar rápido do outro, como no namoro. Olha, não dá certo. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, cada um para o seu lado. Casou, ficou mais difícil, tem patrimônio envolvido, tem famílias envolvidas, e quando tem filhos fica ainda mais complexa essa decisão. Mas o que a gente percebe é que a gente precisa compreender que as nossas vidas, elas precisam necessariamente que a gente observe que as nossas influências espirituais, elas estão aí. E eu preciso cuidar disso. Então, depois do casamento estabelecido, mantém-se as discussões de avaliação sistemática, mas como agora estamos debaixo do mesmo teto, é necessário que a gente ore com mais frequência, que a gente cuide da família. A oração no lar tem o poder de blindar a casa, sempre que possível, diminuindo a possibilidade de influências espirituais, diminuindo a perturbação que possa existir na família. Não que, de repente, a oração vai tornar o nosso lar uma perfeição, um paraíso na terra. Mas a oração tem muitas vezes o poder de nos fortalecer diante de uma discussão. Eu orei, eu pedi a Deus ajuda, mas mesmo assim houve discussão em casa. Mas como eu venho de uma oração, venho de uma necessária conexão com o divino, quando a discussão acontece, eu me aborreço menos. Eu falo menos. Eu ofendo menos. E ao ofender menos, a gente consegue harmonizar mais. E isso a gente consegue quando a gente acaba produzindo no cenário das nossas vidas a instituição de uma reunião semanal essencial para a manutenção do equilíbrio, o chamado Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática que a gente pode fazer em família, mas pode fazer sozinho, mas sem obrigar ninguém a participar. Não se constrange pessoas, não se obriga pessoas a participar, mas a gente ora lendo um texto, lendo para nós. A gente não lê o texto para o outro. Lê o texto como se tudo que está escrito fosse para mim. Senão não é evangelho.
eu vou ler isso, Ana Haber, mas eu vou ler isso assim. Esse texto foi escrito para mim. Então, na hora que eu estou lendo que o texto foi escrito para mim, eu automaticamente faço uma reflexão mais profunda do que uma leitura simples, uma leitura rasa das coisas. Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de situação. Então, vamos revisar. Antes de casar, primeiro, não criar expectativas. Segundo, avaliar sistematicamente a relação. Casou, continua do mesmo jeito, trabalhando para melhorar essa nossa condição de compreensão do outro e também, da mesma forma, Estela, que a gente consiga, além de cuidar da pessoa, ser capaz de estabelecer o culto do evangelho no lar. E um fator fundamental de tudo isso para a harmonia das nossas famílias. Uma coisa que é essencial para que a família consiga prosperar do ponto de vista de relacionamento. Que a gente se transforme. Eu não posso ser uma pessoa hoje e daqui a 10 anos de casado ser a mesma pessoa. Eu tenho que empreender a minha mudança. Não é isso que a gente aprende com doutrina espírita? Como que eu vou viver em doutrina espírita sem trabalhar o meu eu para ser diferente do que eu era? Então, o sucesso da empreitada depende fundamentalmente de mim também, amadurecer espiritualmente, ter como expectativa dentro da minha vida que o outro é que precisa mudar e que eu não. Isso é uma ingenuidade. Achar que o outro é que tem que fazer a sua mudança. Gente, eu não estou em família para outra razão senão aprender a ser diferente. Não é possível, não é possível que a gente entre numa relação e saia dela sem a gente deflexionar nem um pouquinho. A gente precisa aprender a mudar de direção, a alterar as nossas rotas e dizer assim: quando eu era mais jovem, eu era muito impaciente com meus filhos. Hoje eu não sou mais. Observem como os avós tratam os netos e como eles tratavam os filhos. Vejam como a gente tem, muitas vezes, a capacidade de melhorar. Mas a gente, às vezes, muda numa direção, mas não muda na outra. Não muda na outra. Então, o ideal é que a gente também se analise, sabe? E se transforme, se observe. Aprenda a ouvir o que as pessoas falam de nós. Às vezes as pessoas nos dão todas as dicas do que a gente precisa, do que a gente precisa fazer. Porque você é muito preguiçoso, porque você é muito descansado, você é muito egoísta. Tira o muito e fica com a informação que a pessoa está lhe dando. Aprenda a ouvir o que a pessoa lhe diz. Aprenda a considerar que pode ser verdade o que o outro faz de avaliação do seu eu. E na hora que a gente está numa relação a dois, presta muita atenção em como a pessoa que convive com você define você quando está com outras pessoas. Mas não é verdade o que ela diz. Pode não ser verdade para você, mas para ela é. Para ela é verdade. Então, para fortalecer a família, para que os processos obsessivos não se insiram e a gente consiga fazer as conexões positivas da vida, a gente precisa mudar o nosso padrão mental. Se eu mantiver o meu padrão mental só no negativismo, reclamando do meu cônjuge, criticando quem é ele, se considerando infeliz e achando que somos a última pessoa do mundo, diz
a obra Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno, que quando a gente entra nesse processo de autopiedade, assim, coitadinho de mim, porque fulano não me ama, ai de mim, que não tem ninguém que me goste, ai de mim, que sou a pessoa mais infeliz, sou feia, ai de mim, que a minha vida acabou, ai de mim, ai de mim, ai de mim, a gente entra, segundo Manuel Filomeno, num quadro de autopiedade. E o quadro, não sou eu que estou dizendo, é o Manuel Filomeno, o quadro de autopiedade que a gente desenvolve movimenta os obsessores em torno. Olha que coisa louca. Movimenta os obsessores em torno de nós para atrair pessoas que possam nos seduzir. Porque quando estamos no sentimento de autopiedade, nós somos muito mais frágeis emocionalmente. Então, de repente, eu tenho um marido que nem viu. Eu tinha meu cabelo preto, pintei de louro, com a ponta vermelha. Era longo no meio da costa, eu cortei curtinho. E ele nem percebeu que eu mudei meu cabelo. De longo para curto. De preto para louro. De uma cor só para vermelho nas pontas. Ele não percebi que tinha mudado o cabelo. Nem percebeu. Todo mundo viu, mas ele não viu. Aí a pessoa não percebeu que eu mudei o cabelo. E a gente se sente frustrado por conta disso. Tem vezes que você espera que o outro perceba a mudança do tom do cabelo. Eu sempre pintei meu cabelo com o cabelo com 6.0. Agora eu baixei um tom, eu botei 7.0. Estou usando louro escuro agora e não mais castanho claro. E agora meu marido nem viu. Ele nem vai perceber. Mudou de 6 para 7, sei lá se ele vai dar conta de perceber. Aí você chega no trabalho, aí tem uma pessoa e diz assim: Nossa, você abriu um ponto no seu cabelo, hein? Ficou bonito agora, louro. Como eu estou no sentimento de autopiedade, como eu estou frágil porque eu me sinto não amado, eu fico mais receptivo para me envolver com pessoas do lado de fora da minha relação. E eu posso, de repente, me ver colhido nas tramas de uma relação muito complicada nesse sentido. Então, fugir do sentimento de autopiedade é uma defesa contra a minha própria integridade emocional. Nós, quando nos permitimos desenvolver dissabores sucessivos, droga, olha como é que ela faz, olha como é que ele faz, olha como é que é, olha como é que não é, já sei, vai fazer errado. Você vai se amargando tanto, os obsessores vão se aproximando tanto, que você fica exposto para uma possível relação. Você está fragilizado, porque você criou uma expectativa que não existe do lado de fora, só existe de você. Então, quando isso acontece, sim, a pessoa, exato, Camila, a pessoa quer o marido, não o amigo. É aí que é o problema. Quando você tem um amigo que sinaliza isso, a pessoa pode dizer, ele notou, ele me enxerga. E como ela está carente, a pessoa se desloca e pode, de repente, viver uma experiência afetiva indesejável. Percebe como é muito sutil, como as influências espirituais elas ocorrem e elas transitam dentro da nossa casa e podem nos impulsionar para experiências profundamente amargas. É por isso que a gente precisa se precaver dessas influências negativas. Lá no nascedouro, aonde a gente vai ter a possibilidade de, lá no comecinho, trabalhar para que isso não aconteça. Alexandre, se isso acontecer, o casamento fica bem ameaçado, bem ameaçado. Não vou dizer que vai terminar, mas ele fica muito ameaçado, fica muito frágil e ele realmente tem chance de não dá certo, são ciladas, né? São as ciladas espirituais que eu estava falando, Adriane, sabe? Às vezes não chega a ser um processo obsessivo de fato, é uma cilada, uma entidade que faz uma armadilha e você cai. Nós somos frágeis,
ocorrem essas circunstâncias e quando a gente vê, esses assédios espirituais alcançam êxito e o casamento se desfaz. Então é preciso ter muita atenção. É preciso ter muita atenção. Não criar expectativas acima daquilo que de fato a pessoa é. Aceitar o outro do jeito que o outro é. Fazer com que as nossas vidas tenham avaliações sistemáticas. Implantar o culto do evangelho no lar. Fazer verdadeiramente uma mudança interior para que a vida não passe em vão diante dos nossos olhos. Nós temos aqui algumas perguntas que precisam ser respondidas. Então, a gente vai parar por aqui e na semana que vem a gente conversa mais sobre essas questões. E eu queria chamar a vinheta das perguntas. Cadê a vinheta, dona Elisa Braga? Não tem a vinheta. Então vai sem vinheta? Se não tem vinheta, vai sem vinheta. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Essas influências espirituais, sejam do passado, sejam do presente, nós que atraímos por invigilância, pensamento negativo, medo, não desejamos, mas pensamos e temos o receio de que algo ruim ocorra, Magali, não existe nenhum obsessor com superpoderes. Ele não usa manto, não usa capa, não tem. O obsessor é apenas alguém que vive à espreita e que aproveita as oportunidades para se inserir. Então, muitos deles nos vigiam, identificando as fragilidades que a gente possui, oferecem determinadas experiências que são as mais próprias para que a gente se comprometa. Principalmente os espíritos obsessores odiosos. Os não odiosos não têm esse raciocínio. Os não odiosos só se aproximam porque eles se sentem iguais a nós e aí eles vão chorar junto com a gente. Nem tem tanto desejo de fazer o mal, mas a obsessão odiosa não. A obsessão odiosa é bem mais perigosa. Então, essas influências do passado, sim, somos nós que atraímos por invigilância. Porque não protegemos os nossos lares, porque não oramos com frequência, porque não mantemos a nossa atenção voltada para o espiritual, e por isso que as coisas acontecem dessa forma. Vamos para a próxima. Magali novamente diz o seguinte: o meu pai era alcoólatra e médium. Pronto, esse é o cenário perfeito. Vivemos muitas situações delicadas ainda criança, é verdade. Ixi. Quando é alcoólatra e médium ostensivo, porque médium ele já era, né? Para poder sofrer um processo de influenciação tem que ser médium. Mas aí médium ostensivo aí fica bem mais complicado. Vivemos muitas situações difíceis ainda criança. Passamos a ter medo de espíritos e de bebida. Carregamos esta influência. Como mudar isso? São traumas da infância, são histórias que estão armazenadas em nós. Segundo a neurolinguística, a melhor forma de tirar uma âncora é colocando uma outra âncora em cima da primeira. Âncoras emocionais são histórias que, vendo uma coisa, remete a outra. Vou dizer uma âncora. Você sente um perfume, você lembra de alguém. Então, isso é uma âncora. O perfume não tem nada a ver com a pessoa, mas para você tem. Quando você sente o perfume ou ouve uma música, você imediatamente conecta a pessoa. Para desmontar a âncora, você tem que viver uma nova emoção positiva na mesma âncora. Então, da bebida não precisa ter experiência positiva, mas com os espíritos, você poderia fazer isso, e você já faz, né, com os estudos que você vem fazendo na casa que você participa, do grupo que você coordena. Então, ali você já tem a possibilidade de se aproximar disso, mas a aproximação dessa leitura de maneira mais efetiva. E se você sentir vontade, sem obrigação, não quero forçar você a nada, porque tem pessoas que não gostam, mas se você se sentir à vontade, pode iniciar a estudar. Você pode, de repente, no futuro, participar
de um grupo mediúnico, não simplesmente estudando a mediunidade, mas participando também. Próxima pergunta. O obsessor adquire uma dívida por obsidiar e prejudicar o outro? Sim. A culpa é repartida entre o que comete o equívoco e aquele que o influenciou. Igual no Código Penal. Quem induz a pessoa ao crime reparte com ela a responsabilidade do delito. Próxima, Eduardo Veronese. Esse aqui é Verolese. Eduardo Verolese. Nem tudo são os espíritos. Somos nós que temos que vigiar? Sim, Eduardo, porque os espíritos obsessores só vêm porque a gente não vigia. E o espírito obsessor, ele nunca nos faz realizar uma coisa que a gente já não goste por natureza. Segundo o Manuel Filomeno, todo obsidiado ama o objeto da obsessão. Se eu sou obsidiado para beber, é porque sozinho eu já bebo. Se eu sou obsidiado para ter uma vida sexual desregrada, é porque sozinho eu já sou assim. O que o obsessor faz é estimular aquilo que já existe dentro de nós. O obsessor vai aumentar a intensidade daquilo dentro das nossas almas. Mas ele não cria nas pessoas determinados pendores que ela não tenha. Digamos, uma pessoa não tem tendência suicida. Se um obsessor quiser levá-la ao suicídio, ele vai perder muito tempo, não vai conseguir nada. Porque ela não tem a matriz da imperfeição. Mas ela pode ser uma pessoa desequilibrada no campo do sexo. Então ele usa esse outro instrumento para tentar derrubar a pessoa. Mas ele só vai conseguir se o livre-arbítrio da outra deixar com que ele se aproprie da mente dela. Aqui Fátima Rabelo pergunta: como não criar expectativas? No livro Plenitude de Joana de Ângeles, em que ela analisa o sofrimento humano, ela categoriza o sofrimento em 3 situações: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento do apego. O sofrimento do sofrimento é a dor por sofrer. Ai de mim, coitadinho, porque sofro. Então, esse é o sofrimento do sofrimento. O segundo sofrimento é o sofrimento da impermanência. Eu acredito que isso nunca vai passar, mas isso passa. Eu acredito que vai ser para sempre, mas não vai ser. Eu quero que o meu corpo fique desse jeito, não vai. Eu quero que... Não vai também. Não vai. Porque tudo está em constante mudança. Então, o sofrimento da impermanência é a dor que a criatura sente pelo fato de que a vida não para. E a gente quer manter as coisas congeladas, mas elas não ficam assim. Você tem um filho e quer que ele fique criança o tempo todo. Não vai, ele vai crescer. É a dor da impermanência. E o terceiro tipo de dor, segundo Joana, é a dor do apego, do atavismo. Eu acredito que é assim, a minha vida é assim, não vai mudar porque vai ser assim. E a vida não é assim, a vida muda. Não, mas eu não aceito, porque na minha casa vai sofrer pelo engessamento das condutas, a inaceitação, a mudança. Não quero mudar de casa, eu não quero mudar de vida, eu não quero mudar de emprego, eu não quero mudar de nada. Então a pessoa se congela, ela se esconde atrás de uma carapaça e sofre por conta disso. Então, como não criar expectativas? Analisando as razões do porquê que eu começo a sofrer. Nesse sentido, as pessoas precisam estar, nós precisamos estar dispostos a não querer sofrer. Então, quando eu percebo que algo está me provocando sofrimento, eu dizer, eu não posso ficar assim. Eu não quero sofrer. Não quero isso para mim. Não, não quero. Então, eu tomo uma decisão. Eu preciso cessar o meu sofrimento. E a partir do momento em que eu decido cessar o meu sofrimento, eu começo a trabalhar a percepção das coisas. O que é que está me fazendo sofrer? É o sofrimento do sofrimento, ou seja, a dor porque sofro,
a sensação de que eu sou um coitadinho? Ou será que o sofrimento vem porque eu quero segurar as coisas e as pessoas e a vida segue seu curso? Ou é porque eu sou uma pessoa extremamente conservadora, eu não aceito mudança? Eu preciso descobrir qual é a causa do meu sofrimento e saber que as pessoas não nos pertencem, Fátima, não nos pertencem. Ninguém é dono de ninguém. A gente tem que aceitar que hoje nós temos um cônjuge ao nosso lado, mas amanhã esse companheiro está conosco, ele pode eleger outra pessoa para seguir. E a gente tem que entender, faz parte da vida, compreender as decisões que os outros tomam. E assim a gente vai aprendendo a amar sem posse, amar sem o sentimento de que o outro nos pertence. Recomendo a leitura do capítulo 11 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, onde ele trata da evolução da afetividade, desde o movimento mais primitivo da criatura na caverna, ainda no homem primitivo, até a sublimação dos sentimentos, com a entrega total da renúncia em favor do outro. Porque assim, só assim, nós seremos felizes. Se não tiver mais perguntas, tem mais uma. Alexandre Bianco pergunta: depois de 25 anos, tudo pode acabar? Pode. Claro que pode. Pode acabar por algumas razões, Alexandre. Às vezes o relacionamento já até acabou, a gente que não percebeu. Ele vem esfriando, as pessoas vêm se distanciando, existem sonhos diferentes, um tem o ideal A, o outro tem o ideal B. A não participa dos sonhos de B, B não participa dos sonhos de A. Pegar o capítulo 35 do livro Sol de Esperança e o capítulo 34 do livro Celeiro de Bênçãos. Ali a gente vai encontrar os sinais de problemas no lar. Tem vários sinais ali. Então você procura ver, não é para, se tiver todo, não é dizer bingo, fechei a cartela. Mas ali ele dá vários sinais de quando o casamento não está indo bem. Perda de interesse, silêncio injustificável, irritação quando se aproxima de casa. Tem vários lá. Dá para dar uma olhada depois. E assim, às vezes o casamento ele vem se arrastando dentro de uma conveniência da permanência juntos, sem existir mais o verdadeiro sentimento de cumplicidade. Daí, quando ele chega com 25 anos, os filhos casam, os pais ficam sozinhos e aí eles começam a se enxergar. Vem a síndrome do ninho vazio, ela começa a se ocupar muito em cima do marido, porque os filhos já foram, e aí começa a haver muita discussão e o casamento pode acabar. Uma outra situação que pode acontecer, uma situação mais traumática, é aquela na qual o casamento chegando a esse ponto da história dele, alguém, qualquer um dos dois, pode se interessar por uma pessoa fora do casamento, porque a idade está chegando e a pessoa quer, de certa maneira, sentir-se jovem na companhia de alguém que dite a sensação de que ela ainda é uma pessoa muito jovem. E aí, quando isso acontece, a pessoa acaba saindo do relacionamento para ir viver com outra pessoa. E aí, quando isso ocorre, é muito comum um machucamento muito profundo, porque o outro não esperava que isso acontecesse e, de repente, ele salta do barco e vai ao encontro dessa pessoa para viver uma nova história, e a gente sempre fica numa sensação de abandono muito dolorosa. Então, é por isso, Lília, que a gente precisa ter toda uma preocupação com esse tipo de trabalho de investigar o que se passa dentro de nós. Próxima pergunta? Tem. E as magias existem e podem interferir na vida do casal? Sim, claro. Vamos esquecer magias. Não vamos pensar em magia, vamos pensar em pensamento negativo. Pensamento não tem força. Pensamento tem força.
Uma pessoa olhando de maneira dolorosamente amarga para alguém pode adoecê-la, pode perturbá-la, sim, pode. Mas não é para a gente ter a imagem de que qualquer pessoa pode destruir qualquer casamento. Na verdade, o que se dá é que a gente se permite que isso aconteça. Entidades obsessoras existem sempre. As entidades obsessoras existem sempre. Agora, se essas entidades vão conseguir êxito no que elas querem, é outra coisa. Agora, que as influências negativas existem, existem. E aí você pergunta como se prevenir? Como é? Como se prevenir dessas magias? Ora, usando a magia do bem. O bem também é magia. Magia não é só o negativo. Magia é da mágica do amor. Então enche a sua vida de amor. Como que a gente faz isso? Aprenda a elogiar o seu cônjuge. Que comida gostosa, como você está bonita. Nossa, como você está ótima. Muito obrigado pelo que você fez. Quando você faz isso, você enche a casa de uma energia muito positiva. Aprender a elogiar, a valorizar o outro, a ser companheiro, a estar sempre junto, a participar da vida do outro. Culto do evangelho no lar. E verdadeiramente cultivar o dom de admirar o companheiro, não existe magia negativa que vá perturbar esse casamento, porque ele está tomado da magia positiva. Porque o amor de Deus também é magia. Ele também é magia, Ana Clébia. Última, para a gente poder ir embora. Gostaria de saber se eu tapar o umbigo, estou protegido de energias negativas dos espíritos obsessores? Depende. Depende de você acreditar que isso funciona. Se você acreditar que tapando o umbigo vai funcionar, vai funcionar. Porque a sua crença vai fazer com que isso funcione. Mas na lei de Deus não tem efeito nenhum. Mas na crença nossa tem. Quando eu era assim, jovenzinho, eu assisti com a Sâmia, acho que não era nem casado, um filme chamado A Hora do Espanto. Era um filme de vampiro, mas era uma comédia. E tinha nesse filme um personagem que ele era um ator que apresentava um programa na televisão de vampiro, mas ele era só um ator. E no filme aparece um ator, um vampiro de verdade mesmo. Chris Sarandon era o nome do ator, que aparece no filme como um vampiro. E o garoto, que é filho da mulher que ele está assediando, vai procurar o ator para que ele expulse o demônio de casa, igual ele fazia lá. E o ator disse: não tenho isso, eu sou só um ator, eu sou só um ator. Então, o rapaz leva o homem para a casa dele e o ator vem com o crucifixo e mostra para o vampiro. O vampiro vem se aproximando dele, pega o crucifixo da mão dele, esquenta que derrete, que o crucifixo se entorta todinho, fica todo torto. E queima a mão do ator, que joga o crucifixo longe. Aí o vampiro diz: você não sabe que isso na mão de quem não tem fé não funciona? Aí o crucifixo todo torto, já não é mais crucifixo, é só uma coisa toda retorcida, está no chão. O rapaz toma o mesmo crucifixo torto no chão e mostra para o mesmo vampiro, que se desespera com aquilo e desaparece pela janela. Ou seja, o que é que vale? Não é o objeto, é a fé. Se você acha que assim funciona, pode ser que funcione. Mas dentro da lei de Deus, daquilo que o Espiritismo nos ensina, não é assim que as coisas vão funcionar, porque o que realmente afasta os maus espíritos é aproximar-se dos bons, ou seja, agir de maneira correta e ter bons pensamentos. Vamos encerrar para a gente poder seguir para frente. Claro, vai seguir, vai para frente, né? Para que a gente possa seguir para os próximos trabalhos. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradeço a presença de todos que aqui estiveram e desejo que todos nós tenhamos muita paz.
Só para responder uma pergunta que foi feita passou aqui, qual é o livro? O livro é A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Vamos orar? Senhor, nós muito te agradecemos pelas verdades espíritas. Nós muito te agradecemos pelo conhecimento espiritual que tu nos ofereces. E te pedimos que protejas os nossos corações, para que os conhecimentos espirituais, aquilo que nos ofereces como verdade, seja instrumento suficiente para balizar as nossas histórias de vida. Abençoa os nossos lares. Abençoa os lares de todas as criaturas da terra. E que o teu amor permaneça sobre todos nós, hoje e sempre.